Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos falar de dúvidas. Todos nós temos dúvidas. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir 11, a partir do verso 2, diz assim: João Batista ouviu falar na prisão que Jesus estava fazendo. Enviou seus discípulos para lhes perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês que mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho. Digo a verdade. Do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista pregou o arrependimento. Ele batizou Jesus e foi ele que, ao ver Jesus passar, ele fez questão de dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha certeza disso. Ele sabia que Jesus era o Cristo, mas depois de algum tempo, ele preso ali na prisão, esperando a hora, basicamente, de ser morto, e lógico, logo depois realmente isso aconteceu, ele fica nessa questão. Ele começa a pensar: será que é ele mesmo? E aí ele envia os seus discípulos para perguntar para Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Note que dúvida não é falta de fé. Dúvida é uma condição humana. Muitas vezes nós temos dúvidas. E mais, em nenhum momento Deus condena a nossa dúvida. Ele condena a nossa incredulidade, quando nós nos negamos a crer. Mas ter esses problemas de fé é muito comum. E é interessante ver que quando aquele pai que pede a Jesus para curar o seu filho, ele pergunta para Jesus: se é possível, faça alguma coisa. Jesus diz para ele: tudo é possível aquele que crê. Ele diz para Jesus: Senhor, ajuda-me na pequenez da minha fé. Isso é algo que muitas vezes nós temos que reconhecer. Mas Jesus é um mestre fantástico. Ele não dá respostas prontas. Ele simplesmente diz aos discípulos de João: olha, vejam o que vejam o que está acontecendo, ouçam o que está sendo falado, então vão e falem a João. Ou seja, o que Jesus quer é que nós sejamos testemunhas, e a testemunha é aquele que fala daquilo que viu ou ouviu. Em Atos 4:20, os sacerdotes, eles depois de espancarem Pedro e João, eles falam para eles: vão e não falem mais desse Jesus. Mas Pedro diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, não podemos deixar de testemunhar. O cristianismo é baseado no testemunho. Por isso, se você não tem uma experiência viva com Jesus, você não tem o que falar. Porque o cristianismo não é uma teoria. O cristianismo, ele é uma verdade. E olha que Jesus diz aos discípulos de João: olha, vejam o que está acontecendo. Olha, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Boas novas, o evangelho é pregado aos pobres. Esse era o ministério de Jesus. E essa era a sua característica, de que ele era o Messias, o enviado de Jesus. E aí então Jesus começa a falar a respeito de João. E ele faz questão de dizer que João não foi alguém que vestia roupas finas. Aliás, João vestia uma roupa feita de pele de cordeiro. E mais, João era alguém que não comia comidas finas, ele comia gafanhoto e mel silvestre. João era um nazireu, portanto ele não comia nada que vinha da uva, nem bebia vinho.
Então, ele era essa pessoa. Mas Jesus faz questão de dizer aos discípulos de João: João era um profeta. Profeta é alguém que anuncia a palavra de Deus. E João era esse profeta. Mas João não era só um profeta. João era aquele que veio anunciar a vinda de Jesus. Ele é o precursor, aquele que veio à frente. E Jesus fala algo a respeito de João que é fantástico. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Jesus está dizendo o seguinte: olha, entre os seres humanos, ninguém, ouçam bem, ninguém é maior que João. E sabe o que é interessante? A Bíblia não registra que João Batista tenha feito nenhum milagre, mas a vida e a integridade dele, a postura dele diante da palavra, fizeram dele um ser humano único. E Jesus faz questão de dizer que, mesmo sendo um grande ser humano no reino dos céus, o menorzinho é maior do que ele. Ninguém é grande no reino dos céus, mas nós podemos ser melhores do que aquilo que somos, desde que andemos com o Senhor Jesus. Fique em paz, boa noite. Amanhã Renato estará com você e eu volto na sexta-feira. Fique em paz.